Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos em Salmo 143. Apenas um versículo da palavra de Deus. Que se encontra no verso 3. Glória a Deus. O pessoal estava aqui louvando, falando desse louvor, clamo Jesus, e é verdade, irmãos, Ele é a nossa cura. Ele é aquele que nos cura verdadeiramente. E o Senhor colocou esse versículo, alguns outros versículos no meu coração, mas esse em específico, e quero estar lendo com a igreja, Salmo 147, o verso 3, que diz assim: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. É um salmo aqui louvando ao Deus Todo-Poderoso. É um cântico de louvor que exalta tanto a grandeza quanto a bondade de Deus. Ele nos mostra que o Senhor é aquele que conta as estrelas dos céus, é aquele que sustenta o universo, também é aquele que se inclina para cuidar das suas necessidades, para cuidar do mais íntimo do ser humano. E aqui no versículo 3, o salmista, ele destaca uma das características mais ternas do caráter divino, que Deus, Ele é médico das emoções. Ele não despreza o que está abatido, nem ignora as dores daquele que está com uma dor no seu coração, que está ali com aquela dor escondida. Pelo contrário, Ele se aproxima dos quebrantados para curar, restaurar, atuando como um pai amoroso que enfaixa as feridas até que a vida seja renovada. Esse versículo nos convida a reconhecer duas verdades fundamentais que nós precisamos entender através de um Deus que é o terapeuta da alma. Nós precisamos entender essas verdades, reconhecer essas verdades, que a primeira é: todos nós enfrentamos dores que só Deus pode curar, e a cura verdadeira vem do Senhor, que conhece e trata as feridas que ninguém mais vê. E é verdade. E é verdade. Glória a Deus por esse cuidado, glória a Deus por esse mover do Senhor, por essa atuação do Senhor nas nossas vidas, com relação a essa cura das emoções, com essa atuação do Senhor. O tema é: quem cura todas as feridas não é o tempo, é Jesus. Sabe aquele ditado que diz, o ditado popular que diz assim: o tempo cura tudo? Todos nós usamos isso. Vai passar. O tempo cura tudo. Olha, essa luta vai passar, essa dor que você está sentindo vai passar. A dor da perda, a dor do abandono, a dor do abuso. Mas a Bíblia revela que a verdadeira cura, ela vem de Cristo. Ela vem do nosso Senhor. O tempo apenas alivia lembranças, mas só Jesus cura a raiz da dor e transforma feridas em testemunhos. Quando a gente olha para aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma dor física, ela tinha um problema físico, mas ela também tinha um problema emocional. A sua dor física, a dor física que ela tinha, fez com que ela também tivesse uma dor na alma, de não conseguir
gastando ali todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha, não conseguir se curar, não conseguir a cura. Automaticamente a cura física não vinha e a ferida emocional da alma aumentava ainda mais. Mas o dia que aquela mulher despertou e disse que se tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Nós sabemos de fato, conhecemos a Bíblia, que de fato ela fez sair virtude de Jesus. Igreja, quando o versículo diz que sara os de coração quebrantado e ata as feridas, o Senhor está dizendo que Ele vem enfaixar a ferida, realmente, Ele vem cuidar, Ele vem tratar, dói, não é fácil. Quando você pega alguém que está machucado, eu vou até usar aqui uma situação que eu vi, que foi o dia que o Jorge estava ali no UPA. Ele entrou e não voltou mais, eu já vi ele saindo com ele com a cadeira de rodas. E aí depois mandei mensagem para ele, ele ainda conseguiu me responder rápido, que a pressão estava alta, mas depois ele não conseguiu me responder mais, porque aí veio o procedimento médico e tal. E aí quando eles me chamaram para conversar comigo a respeito do Jorge, tinha uma moça que tinha caído de moto. E ela estava com... E ó, irmãos, sala de emergência é só por Deus. Às vezes a gente tem que dar uma passadinha por lá para a gente ver como que é a realidade, como que é a vida. E aquela moça tinha se acidentado de moto, estava toda ralada, mas ela estava com um buraco enorme no joelho, que precisou dar ponto. E eles dão ali, na sala de emergência ali, porque era um procedimento mais rápido, né? E aquela moça dizendo, ai. E até então eu não tinha entendido o que tinha acontecido. E aí eu falei, nossa, o que será que a moça está reclamando tanto? Aí o Jorge, que tinha visto desde o início, aí quando eu olhei do lado foi que eu vi o buraco enorme no joelho dela. Eles estavam preparando ela para dar ponto, para fechar aquele buraco. E aí, ali é uma dor física. Ali é uma dor que ela estava gritando, porque ela estava sentindo. De fato, aquela dor do acidente, do ralado, do buraco, daquele momento que ela enfrentou. A mesma coisa, igreja, a mesma coisa, irmãos, é as feridas da alma. Ela também dói, ela também sangra. E para mexer, como eu tô falando, dói. Para que eles pudessem limpar ali aquele joelho da moça, para que pudesse dar ponto, para que pudesse fazer todo o procedimento necessário, foi preciso fazer uma limpeza. Foi preciso limpar, foi preciso fazer todo um procedimento antisséptico para que ela pudesse ter melhoras ali no seu resultado final. E é isso que Deus quer fazer conosco. É curar a nossa alma, curar as nossas emoções. E tem uma história real de um jovem que perdeu a sua mãe em um acidente, e todos diziam para ele assim, o tempo vai curar essa dor. Mas anos se passavam e a ferida ainda latejava. Só quando ele conheceu Jesus, encontrou paz e testemunhou que o tempo não curou ele, mas quem curou foi Jesus. Quem curou a sua alma foi Jesus. Cristo sarou a minha alma, ele declara. E assim é também conosco, o tempo passa, mas as feridas continuam abertas dentro de nós, de uma forma que só Deus pode tocar, só Jesus pode vir com o seu poder de cura e tocar verdadeiramente. Trabalhar nas nossas feridas, curar. Primeiro tópico desta noite, o tempo não cura, apenas disfarça a ferida. E é verdade, o tempo não cura, apenas disfarça. Mas, irmã Silene, o que tem que ser feito? Aqui no Salmo 147, o versículo 3, quando diz
Feridas significa dores emocionais profundas, no original, mágoas da alma. Está dizendo que o Senhor vai pegar essas feridas, essas emoções profundas, essa mágoa da alma, e Ele vai curar. E não são feridas externas, mas internas, invisíveis aos olhos humanos. Ninguém consegue ver. Se você olhar para o Jorge, é que ele veio de camisa de casaco, ele está com todos os braços roxos de picadas que ele levou para tomar medicamento, para tirar sangue, aonde foi colocado o aparelho para rotear a pressão dele. Apertava demais, ele é muito branco, então tá todo roxo. São feridas, são marcas que você vê que são externas. É visível aos nossos olhos. Mas e aquelas que elas são internas, invisíveis aos olhos humanos, também dói. Também machuca. E aí o tempo pode anestesiar, mas não restaura. Porque só quem tem o poder de restaurar é Deus, é o Senhor, é Jesus. Clama a Jesus na sua dor, na depressão, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento que você está enfrentando, chama Ele, clama por Ele. Ele vem, Ele sara. Ele não vai anestesiar a dor, não, Ele vai vir para restaurar. A gente olha exemplos bíblicos, quantos anos se passaram, Ana chorando, querendo um filho, buscando, ou melhor, antes de buscar, vivenciando aquele momento de dor, de vergonha, de Penina ficar o tempo todo ali falando com ela, perturbando ela. E anos se passaram e a dor continuava. Até ela buscar ao Senhor em oração, até ela fazer uma entrega, igreja, até ela ir lá diante do Senhor e fazer uma entrega verdadeira. E é isso que o Senhor está dizendo: olha, eu faço isso. Eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que toca, eu sou aquele que faço. Eu sou aquele que sara os corações quebrantados e lhe ato as feridas. Foi através da entrega, foi através da oração, foi através daquele momento dela de entrega tão preciso que o sacerdote achou que ela estava bêbada, achou que ela estava embriagada e na verdade ela estava entregando a sua dor nos pés do Senhor, do seu Deus, daquele que podia fazer, daquele que podia abrir a sua madre, e foi isso que Ele fez. E é isso que Ele faz conosco. Ela foi lá e se entregou a sua dor em oração. E os nossos exemplos de hoje somos as pessoas, nós somos as pessoas que sofrem também. Sofrem com perda, com várias perdas de ente querido, sofre com o final de um casamento, com um sonho que não conseguiu alcançar. E carregamos feridas por décadas e décadas e décadas e décadas. E o Senhor está dizendo hoje nessa instrução, o Deus, o terapeuta da alma, está dizendo que Ele está aqui para curar corações, para sarar corações quebrantados, para verdadeiramente agir. O tempo apenas coloca pano frio sobre a sua dor, mas Cristo é quem sara. Ele quem verdadeiramente sara. Deus vai expor as feridas escondidas e transformá-las em marcas que você vai olhar, você vai ver que tem uma marca ali e você vai dizer: eu passei por isso. Eu vivenciei a cura. Porque o tempo, ele só disfarçou as minhas feridas. Mas eu tenho um Senhor que me curou de verdade. Eu tenho um Senhor que veio curar as feridas escondidas e transformá-las em marcas, mas marcas que eu tenho como testemunho de vida. Marcas que eu tenho
de sofrimento. Na arena da vida nós sofremos. Ficamos com o nosso coração esmagado, com a alma cheia de ferida. Muitos. Mas nós também conhecemos um Deus que é curador. Um Deus que é preciso. Um Deus que edifica o seu povo. Ele é poderoso para erguer e fortalecer o abatido de alma. Ele é um Deus que trata aqueles que estão amassados pela vida, que tiveram um coração ferido. Há muitas pessoas de coração quebrantado, mas também há muitas pessoas que vivem atormentadas pelas culpas, achatadas sobre o peso esmagador de suas fraquezas físicas, emocionais, morais, espirituais. Deus, sendo o médico supremo, Ele sara a ferida do seu povo. Nós não podemos deixar de acreditar nisso, igreja. Nós não podemos deixar de acreditar nisso. Precisamos de cura. Essa cura vem do Senhor. Podemos ter o nosso coração sarado. Segundo tópico, só Jesus é o médico da alma. Nós temos especialistas, nós temos homens e mulheres que tratam de tudo que você possa imaginar. De todos os tipos de doença, de todos os tipos de situações. Se você precisar para o ouvido, tem. Se você precisar para a garganta, tem. Se você precisar do olho, tem. Se você precisar para os ossos, tem. Para tudo tem. Mas a alma, ela ainda é acessada pelo médico dos médicos. Aquele que vai além da medicina. Aquele que pode, aquele que age, aquele que faz. Aquele que cura. Aquele que restaura a saúde. Aquele que verdadeiramente faz. Jeremias capítulo 30, o versículo 17 diz assim: eu te sararei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. E essa cura que fala aqui em Jeremias, que vem do hebraico, que nós usamos muito como, nós declaramos Jeová Jirê, Jeová Rafá, né? Nós falamos desta forma. Então, é o Jeová Rafá, é a cura, é o curar, que significa restaurar a saúde original, tornar inteiro. Igreja, vocês têm noção do que é isso? Tornar inteiro. Você pode ser inteiro, completo, diante do médico dos médicos, diante do terapeuta da nossa alma, verdadeiramente. Curar, restaurar, tornar inteiro, original. O que nós vivenciamos, o que nós passamos, o que aconteceu, o que mexeu na nossa alma, que fez com que ela esteja da forma com que ela está hoje, pode se tornar original, pode se tornar inteiro pelo poder que há no nosso Senhor Jesus. E Jesus, Ele não trata apenas corpos, mas Ele trata corações, Ele trata a alma, Ele nos trata de verdade. Quando nós olhamos aquela mulher samaritana ali em João 4, ferida pela rejeição, mas curada pelo encontro com Cristo, por um encontro aonde verdadeiramente o Senhor ofereceu a fonte de vida para ela. Ele é ou não é o terapeuta da nossa alma? Quando você vê todo o contexto dessa mulher, quando você vê tudo aquilo, esse diálogo, e quando você vê essa mulher se rendendo e saindo, anunciando a Cristo, com a sua alma sarada, lavada, original, tornando ela verdadeiramente a sua essência, isso é maravilhoso. Zaqueu,
Lucas 19. Ferido pelo desprezo social, mas restaurado pela aceitação de Jesus. E é assim, talvez, no nosso meio, alguns estejam feridos não necessariamente com questões relacionadas como a mulher samaritana, como questões morais, mas outros por desprezo social, outros por acusações. Zaqueu, ele ouviu do mestre dizendo que convia ao Senhor ir até a casa dele. E trazendo para os nossos dias de hoje, para agora, e para essa mensagem, o Senhor visitou a casa de Zaqueu, Ele quer visitar a nossa casa interior. Ele quer sarar, Ele quer verdadeiramente tornar inteiro, fazer com que essa essência seja verdadeira, de dentro para fora. Psicólogos, eles podem ajudar, médicos, eles podem tratar, amigos podem consolar, mas só Jesus vai na raiz. Mas só Jesus vai no mal, vai ali na mágoa. Só Jesus que vai ali no profundo nosso. E está tudo certo, está tudo bem. Os psicólogos nos ajudaram, os médicos nos trataram, os amigos nos consolar, nos confortar. Mas verdadeiramente aquilo que precisa ser arrancado lá de dentro, lá do fundo, é Jesus que vai na sua alma, é Jesus que vai no seu ser. É Ele que faz isso. Às vezes as feridas de muitas pessoas, seja emocional, seja a perda, seja o abuso, seja o desprezo. Outros é o próprio pecado. É atuar, estar no pecado. É estar constantemente no pecado. A maior ferida da alma é o pecado. Só que Cristo pode perdoar e curar completamente tudo. Tudo. Desde o pecado até as doenças emocionais, psicossomáticas. Deus cura tudo. Deus pode fazer todas as coisas. Jesus está passando, curando. Jesus está passando e está oferecendo a cura. Está oferecendo esse tornar inteiro, essa essência. Você ser original nas suas emoções. Hoje ele passa por Jericó, dizendo: filho, filha, hoje vem salvação a esta casa. Hoje tem salvação para esta casa. É assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Deus opera. É assim que Ele trabalha. É assim que nosso Deus, de forma tão precisa, tão poderosa, tão maravilhosa, vem ao nosso encontro. Esse versículo, sara os quebrantados de coração, ele ata as suas feridas. É um versículo que revela essa ternura do cuidado de Deus com os que sofrem. O salmista, ele apresenta o Senhor como aquele que não apenas governa os céus e a terra, mas também se inclina para curar as dores mais profundas do ser humano. Aquela morte de cruz ali, vertendo todo o seu sangue, e a palavra de Deus diz que foi pelas nossas dores, pelas nossas transgressões. Foi para nos sarar, foi para nos salvar. Muitas das vezes o nosso coração humano, ele é ferido por perdas, por decepções, por rejeições. Nenhum recurso humano consegue nos restaurar por completo, mas Ele pode. Mas Ele, que é aquele que é médico das emoções, o consolador, que não apenas observador, mas age ativamente para trazer cura, esperança e vida nova para nós. É assim que Ele faz.
E louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós temos muito medo de falar sobre emoções, sobre o que nós sentimos. Lembre-se sempre disso, que não é nem uma coisa simples, mas é algo que o próprio Jesus mostra diante do seu momento de cruz. Quando ele fala ao Pai que passasse dele esse cálice, mas contudo fosse feita a vontade do Pai. Igreja, vocês imaginam como que não estava o coração de Jesus, homem? De Jesus como 100% homem, sabendo que a poucos minutos ele iria enfrentar um sacrifício terrível de morte de cruz por nós. Nós somos bons em disfarçar as nossas emoções. Nós somos bons em disfarçar que está tudo bem. Nós somos bons em mostrar que tá tudo certo. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele nos deixa esse exemplo. Que por um instante, a sua alma estava em agonia. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Louvado seja o nome dele por isso, porque por isso nós estamos aqui. Mas o sacrifício dele de cruz foi para nossa salvação, foi para nossa cura. E ele não quer que você se perda com essas emoções. E ele não quer que você se perda com a grandeza do que isso está proporcionando dentro de você, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Não é vergonha falar, não é vergonha pedir ajuda. O salmista, ele ressalta 2 aspectos de Deus aqui, na sua majestade cósmica, onde ele conta as estrelas, sustenta a criação, mas também sobre a sua bondade pessoal. Ele cuida do quebrantado, do aflito e do necessitado. Está necessitado, peça ajuda, busca ajuda. Vá aos pés do Senhor, se derrame verdadeiramente, assim como Ana. Fale para o seu pai sobre as feridas que você tem, as feridas que você enfrenta, sobre a sede das suas emoções, sobre os seus pensamentos, a sua vontade. Feridas por perdas, por traições, por rejeições, machucados pela consequência do pecado. E isso às vezes traz cansaço, desesperança. Faz com que as pessoas desistem de lutar. Às vezes é uma dor profunda. E ela é invisível aos outros, porque nós não conseguimos ver. Eu não consigo ver a sua dor, você não consegue ver a minha dor. Você não consegue ver a minha alma. Mas existe um que está dizendo para nós nesta noite: eu consigo. Eu estou aqui para isso, para sarar quebrantados de corações. Eu estou aqui para uma ação poderosa sobre os feridos. Sou eu que saro os quebrantados. Sou eu que trago cura interior. O nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso, igreja, que Ele não trata sintomas, como eu já disse, mas a
a raiz da dor. Atar as suas feridas é uma linguagem de cuidado, como um médico que enfaixa e protege a ferida até que ela seja restaurada. Quem já precisou, fez um machucado mais profundo, sabe que tem que limpar, passar pomada, lavar. Diferente do mundo, que muitas vezes despreza os fracos, Deus ele se aproxima dos feridos para dar esperança e restauração. Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. Busque cura em Deus. A oração, a palavra, a presença do Espírito Santo são remédios que curam o interior. Deixa Deus tratar as feridas escondidas. Muitas vezes tentamos mascarar a dor. Mas o Senhor vê, nos chama para entregar o coração quebrantado a Ele. Às vezes você vivencia uma situação hoje na sua casa, na sua vida, com dificuldade por causa das suas emoções, por causa da cura da alma que você tanto precisa. Como, irmã Silene, como eu disse aqui outro dia, que eu ministrei, sangrando em cima de quem nunca te feriu, de quem não te machucou, de quem nunca te fez nada. E quantas vezes nós fazemos isso? E quantas vezes nós somos rudes, grosseiros? Quantas vezes a nossa dor, ela exala ao que está próximo? E é uma verdade. Porque aqui, só quem está nas suas casas, com a sua família, marido com mulher, mulher com marido, sabe quem nós somos realmente. Porque lá nós não temos máscara, lá nós não mascaramos a dor. Lá nós não mascaramos dor, nós somos quem nós somos. E às vezes existem pessoas dentro dos lares que estão sofrendo juntamente com você por causa da sua dor, por causa da falta da cura da sua alma. Talvez tenha pessoas que também estejam sendo feridas por nós não buscarmos a cura da nossa alma. Deixa Deus tratar as feridas escondidas. Assim como Deus cura, Deus nos cura, podemos acolher e cuidar dos outros com compaixão também. Seja um instrumento de cura. Você que já está curado, você que já sente isso, já sabe que não vivencia mais a dor, ajude, seja um instrumento de cura também. Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 diz: o Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração. Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Que nós possamos, de verdade, igreja, vivenciar a cura que Deus tem para nos oferecer, para que a gente possa ter uma vida plena, para que nós possamos estar de verdade curados por dentro, podendo oferecer a quem se assenta conosco no dia a dia, quem come sal conosco, proporcionar algo saudável, algo a partir daquilo que Jesus tem para nós. Terceiro tópico, a cruz é a fonte da cura completa. É ela, foi através dela, foi através dele, ali naquela cruz, igreja. Foi através dele, ali naquela cruz. Isaías 53, 5 diz que pelas suas pisaduras todos nós fomos sarados.
pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, que alegria! Então a cruz é a fonte de cura completa. Pisaduras no original são os golpes profundos que deixam marcas. E o nosso coração às vezes está cheio de marcas, assim como o corpo de Jesus ficou com essas marcas. Pelas suas pisaduras. Será que a gente consegue entender que foram os golpes profundos que deixaram marca no corpo de Jesus? E por essas pisaduras nós somos sarados. Nós somos curados. E a partir disso, através desses golpes profundos que a vida nos dá, que as situações, que as circunstâncias nos fazem enfrentar, que marca a nossa alma, Ele está dizendo: eu curo, eu saro, ei, foi pelas minhas pisaduras. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus, Ele não apenas levou nossas doenças físicas, mas também todas as nossas feridas emocionais e espirituais. Oh, aleluia! Foram golpes profundos que deixaram marca nele, mas que nos permitem ser curados hoje. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos tantos exemplos. Nós vemos a graça e a bondade, como o salmista está declarando nesse Salmo 147, a bondade de Deus. Quando a gente olha Pedro, ferido pela culpa da negação, mas foi restaurado por Jesus. Foi restaurado por Jesus. José, ferido pelo abandono dos seus irmãos, mas curado por Deus, ao ponto de perdoar e salvar a sua família da fome. Davi, ferido por perseguições, mas restaurado no deserto pela presença de Deus. Na cruz, Jesus realizou a grande troca, igreja. A grande troca. Nossa dor pela sua paz. Nossa culpa pelo seu perdão. E nossas feridas pela sua cura. Aquilo que é motivo de choro para nós hoje, pode ser motivo de testemunho de glória amanhã, porque verdadeiramente Ele tem o poder de curar, porque o sangue de Jesus ainda tem poder para curar, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, porque é através desse sangue de Jesus que nos alcança, que alcança a nossa alma. Como eu comecei dizendo, as pessoas dizem que com o tempo passa, com o tempo a dor acaba, com o tempo tudo. Então, o tempo não cura. Apenas Cristo cura. E Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Senhor que sara. Ele é o Senhor que sara. O mundo pode oferecer anestésicos temporários, mas Jesus, Ele dá a cura definitivamente. Ele é aquele que dá a cura definitivamente da nossa alma, do físico, do espiritual, das nossas emoções. Ele é poderoso para fazer. Eu não sei como você chegou aqui. E eu não sei quem está nos assistindo. E eu não sei o porquê que o Senhor direcionou essa palavra hoje, mas Ele sabe. Talvez você esteja aqui com feridas de rejeição, de luto, de um fracasso, de um pecado, de algo que o tempo não consegue apagar. Mas hoje, Jesus, aquele que morreu por nós, Ele diz, como Ele diz ali em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Não importa. Eu sou o Senhor que te sara. Não importa a rejeição, não importa o luto, não importa o fracasso, não importa o pecado, não importa o abandono, não importa o abuso, não importa quais foram as feridas. Eu sou o Senhor que te sara.
Não espere o tempo, corra para os braços dele. Ele vai transformar a sua dor num grande testemunho, suas feridas em marcas de testemunho preciso, igreja. Preciso. E a sua história será um testemunho de glória, para glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é o Deus, ele é o terapeuta da nossa alma. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. E eu quero, diante dessa palavra, eu quero rapidamente dar um testemunho. Que, por sinal, esses dias eu falei um pouquinho sobre isso. Algumas das irmãs que estão aqui, que participam de uma mentoria que a gente divulgou aqui na igreja para todas as mulheres da igreja participarem, Jornada da Identidade. E eu não sei de que forma, né, Gilca, que isso expandiu e tem mulheres de Rio de Janeiro, de Fortaleza, e mulheres que eu não conheço. Enfim, era para nós, mas Deus expandiu e outras mulheres entraram. E nessa mentoria entrou a minha mãe, que mora lá no Nordeste, mora lá no Pernambuco. E ela já tinha feito umas 2 mentorias que eu havia feito, ela já tinha entrado. E nessa última segunda-feira, e desde que começou, ela dizia que ela queria dar um testemunho. E ela falou, quando for no último dia, eu quero dar um testemunho. Não foi o nosso último dia, foi o penúltimo, e aí eu abri para ela dar um testemunho. Irmãos, a minha mãe, eu não vou saber dizer quanto tempo eles estão na igreja, eles congregam, mas diante desses longos anos de estar na presença do Senhor e fora, ela carregou dentro dela por longos anos um ódio muito grande de uma pessoa que o feriu, que o machucou. E diante dessa jornada, nós falamos muito sobre perdão. E aí a minha mãe declarou nessa segunda-feira, em lágrimas, o que Deus fez na vida dela através dessa jornada e através dela se permitir ser curada dessas emoções e ser curada da alma. Ela perdoou esse homem, que ela diz que ela tinha como ele, se ele tivesse, para ela ele era uma pessoa que estaria decretada ao inferno por tudo o mal que ele causou. E a minha avó, alguns de vocês já ouviram eu dar o meu testemunho aqui de rejeição e que eu odiava a minha mãe. E a repetição de padrão aconteceu comigo, porque ela também tinha o mesmo sentimento pela mãe dela, de ódio, de raiva, de não conseguir ter afinidade, afeto pela minha avó. E Deus agiu de uma forma poderosa, porque eu disse para ela, eu falei, mãe, a gente precisa conversar a respeito disso, porque eu sou sarada, sou curada, eu perdoei, Deus nos sarou, mas eu falei, a senhora precisa também ser curada, a senhora precisa ser sarada, a respeito desse sentimento com a sua mãe, é a sua mãe. Igreja, para a glória de Deus, Deus fez com que a minha avó não tivesse ninguém que cuidasse dela no momento que ela quebrou o braço e passou por uma cirurgia. E as meninas que estão aqui são prova disso, ouvindo a minha mãe dizer, o amor, né, Leda? O amor que ela sentiu em cuidar da minha mãe. O carinho que Deus fez ela ter por ela, o amor que ela teve por ela, nesse período de 2 meses, cuidando da minha avó, na casa dela, dando comida na boca, porque ela não podia, estava com o braço quebrado, e é coisa linda. E por muitos anos, a minha mãe carregou esse ódio, essa raiva, dentro da igreja.
ouvindo a palavra de Deus, mas não se permitia ser curada. E a partir do momento que ela entendeu que ela é filha de Deus, que ela tem uma identidade de filha de Deus, e que ela foi perdoada, assim como eu e você também fomos, ela entendeu que ela precisava liberar perdão. E foi lindo, foi um testemunho maravilhoso. E eu preciso falar isso para você que está me ouvindo, para você que está aqui, porque isso só acontece através da sua entrega, verdadeiramente, com o seu coração, com a sua alma, pedindo para que Ele possa restaurar e tornar original, tornar por inteiro a sua essência de filha e filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé, vamos orar. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que tão precisa, Senhor, falou ao coração de alguém, falou ao coração de quem talvez esteja necessitado de uma ajuda e talvez não tinha coragem de pedir, não tem coragem de falar ou até mesmo tem limitações, Pai. Mas nesta noite eu clamo, Senhor, a tua intervenção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos aqui presentes, sobre a vida daqueles que estão assistindo online, e que o Senhor possa visitar, Senhor, os corações, que aqueles que estão, Senhor, com seus corações quebrantados, possam se achegar ao Senhor, para que o Senhor possa curar todas as feridas, para que o Senhor possa sarar as emoções, para que o Senhor possa, de forma poderosa, restaurar a alma, como o nosso terapeuta da alma, Pai. Como aquele que visita, Senhor, o nosso interior, aquilo que é invisível, aquilo que ninguém vê. O Senhor trata, o Senhor opera, o Senhor trabalha de forma poderosa, Senhor, nas nossas vidas aqui presente, na vida daqueles que estão nos ouvindo, Pai. Seja o Senhor a nossa direção, seja o Senhor o nosso guiar, seja o Senhor em todo tempo nos pulsionando a cada dia mais buscar da Tua presença, a ter, Senhor, o Espírito Santo em nós, na nossa morada, no nosso templo, Senhor, nesse templo, Pai, que é a Tua morada, Senhor, e que nós possamos cuidar dele, não só fisicamente, mas também, Senhor, espiritualmente e emocionalmente. Que nós possamos ser casa, Senhor, onde o Senhor possa habitar, onde o Senhor possa trabalhar, onde o Senhor possa nos usar, onde o Senhor possa, de forma poderosa, usar, Senhor, as nossas vidas como instrumento em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os momentos que nós fraquejamos, a qual às vezes nós sabemos que precisamos nos pôr de pé. E por causa dessas emoções e por causa dessas situações, muitas das vezes há pessoas, Senhor, desanimadas, pessoas que estão frustradas, pessoas que estão desesperançosas, pessoas que estão tristes e pessoas que estão, Senhor, em falência espiritual. Visita, Senhor. O Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é a fonte de vida. O Senhor é aquele que se entregou na cruz do Calvário para nos dar vida. E assim é o que eu peço, Senhor, e ministro, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, nesta noite, Pai, vida. Vida, Senhor, a cura das nossas emoções, através da vida que o Senhor nos oferece, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.